Olá, seja bem-vindo ao Pokémon TCG Básico, uma série com tudo o que você precisa saber sobre o Pokémon Estampas Ilustradas. No vídeo de hoje vamos falar sobre as condições especiais. Atualmente existem 5 tipos de condições especiais diferentes no Pokémon TCG. Essas condições elas podem ser causadas através de um efeito de cartas de treinador, habilidades ou ataques de uma carta Pokémon. As condições especiais elas ficam apenas no Pokémon ativo. Sempre que ele recuar para o banco, essas condições são removidas, tá? A primeira condição especial que eu vou falar, ela é uma das 3 condições que envolve uma posição da carta, que é a dormindo. Um Pokémon na condição especial dormindo, ele não vai poder atacar ou recuar sozinho. Afinal de contas, ele tá dormindo, não é mesmo? No final de cada turno seu e do seu oponente, você vai jogar uma moeda. E se der cara, o Pokémon acorda. Se der coroa, ele continua dormindo por mais um turno. A posição que um Pokémon ativo fica é virado para esquerda. Então vire a carta em 90 graus para esquerda. Essa é a única condição especial que você vai precisar decorar. E as outras vão vir naturalmente, confia em mim. Essas posições são claras para entender a situação do jogo, sempre demonstrando qual condição aquele Pokémon ativo está naquele momento e quais ações ele vai poder executar. Segunda condição especial é a confusão. Um Pokémon confuso, ele vai ter a sua carta virada de cabeça para baixo. Afinal de contas, nada é mais confuso do que olhar para uma carta e ver que ela está de cabeça para baixo. Então, essa é muito fácil, tenho certeza que vocês não vão mais esquecer. Tá confuso? Vira a carta de cabeça para baixo, 180 graus aí. Um Pokémon confuso, sempre que ele for atacar, ele precisa tentar atacar através de uma jogada de moeda. E se der cara, ele consegue utilizar o ataque normalmente. Mas se der coroa, além de não conseguir utilizar o ataque, ele recebe 3 marcadores de dano. É como se na tentativa do ataque, no meio de toda aquela confusão, ele pega e acerta ele mesmo, de alguma forma, causando esse dano. Um Pokémon confuso continua confuso, tá? Enquanto ele ficar na posição ali de Pokémon ativo. A condição especial somente é removida se ele for recuado ou ficar em uma nova condição especial de posição, tá? Dormindo ou paralisado. Afinal de contas, a carta só consegue ficar virada para um lado, não é mesmo? A terceira condição especial é a paralisado. É um pesadelo, porque é a mais difícil de todas de lidar. E a carta fica virada em 90 graus para direita. Se você lembrar que confuso é de cabeça para baixo e que dormindo é para esquerda, a posição normal é a posição normal. Então só sobra o lado direito quando você falar paralisado é para que lado mesmo, então paralisado é para direita. Essa condição especial passa muito rápido, ela dura apenas um turno, sendo removida automaticamente no final dele. Porém, quando você está paralisado, você também não pode recuar ou atacar naquele turno. Agora são as condições especiais que envolvem marcadores e não uma posição da carta que vai ter que mudar e tudo mais, e sim colocar um marcador em cima dela. Se antes você podia ficar só em uma das condições especiais que a gente citou até agora, essas próximas elas podem ser acumuladas, deixando a carta em uma condição especial, 2 condições especiais e até 3 condições especiais ao mesmo tempo. A quarta condição especial é o envenenado. Um Pokémon envenenado ele recebe um marcador de envenenamento. E no final de todo turno ele vai receber um marcador de dano. Cada contador de dano corresponde a 10 de dano no jogo. Então, acabou o seu turno, o Pokémon recebe um contador de dano. O oponente passou para você o turno, na volta dele você recebe mais um contador de dano. E o seu Pokémon vai deixar de ficar envenenado quando é recuado ou alguma carta cura ele dessa condição especial apenas. A quinta e última condição especial é a queimado. Um Pokémon na condição especial queimado, ele vai também receber um marcador de queimado. Ele recebe 2 marcadores de dano quando recebe essa condição de queimado e ele vai continuar recebendo esse dano no final de cada turno. A questão aqui é que depois que ele recebe esses 2 marcadores de dano, o jogador joga uma moeda. E se der cara, o Pokémon sai da condição de queimado. E se der coroa, ele continua na condição de queimado. É como se ele estivesse ali tentando sair, né? Batendo assim, opa, conseguiu apagar o fogo, não tá mais queimando, beleza, deu cara. Deu coroa, ainda tá queimando. Tá ali no jogo, tá ali batalhando, mas tá queimando. Um Pokémon queimado, assim como o envenenado, ele pode atacar, recuar normalmente, mas
Se o jogador não fizer nada a respeito dessas condições especiais, como são condições que causam dano entre os turnos, pode ser que no fim das contas, com tanto turno passando, ele não sobreviva por muito tempo. Agora uma coisa legal sobre as condições especiais, hein? Um extra aqui sobre as regras básicas do jogo. Se o seu Pokémon pode evoluir, quando você evolui, ele é curado das condições especiais. É como se resetasse ali esses efeitos dele e ele cura de condição especial. É claro que ele não vai curar de nenhum tipo de dano, mas evoluiu, remove todas as condições especiais desse Pokémon. Essas são as condições especiais do Pokémon TCG. A dinâmica delas é muito legal e ajuda a dar aquela interatividade, né, com as cartas e com o mundo Pokémon e com as batalhas que a gente estava acostumado ali do videogame. Algumas estratégias também são usadas aí para causar mais dano diante da quantidade de condições especiais que o oponente está. Bem legal isso, né? Outras estratégias são bem consistentes em fugir delas, não ficam, são completamente imunes, vacinados aí a ficar de condições especiais. Esse foi o vídeo sobre condições especiais no Pokémon TCG. Obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê no próximo episódio da série do Pokémon TCG Básico. Tchau, tchau!